Salve, salve pessoal, aqui, canal Edu Cristão Historiador. Quero trazer hoje aqui uma breve reflexão do texto bíblico no Salmo 24. Depois você lê na íntegra em casa. É só uma breve reflexão para o nosso dia, né? Você que vai assistir aí ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos lá. Depois compartilha esse vídeo, se inscreve aí no canal, beleza? Salmo 24, ele contém 10 versos, né, composto por 10 versos. Uma belíssima composição e que nos traz uma autorreflexão e análise que nós podemos fazer nessa passagem da Bíblia. Aqui eu gostaria de destacar o verso 1. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. No caso aqui é um salmo de Davi. Provavelmente deve ter sido escrito no século X antes de Cristo. O século X ele vai abarcar do período de por volta de 901 até o ano 800, mais ou menos, de 901 a 800 antes de Cristo. É o século X. Então, voltando aqui no Salmo 24, diz aqui, ao Senhor pertence a terra. Terra está falando aqui do planeta, né, do universo. Pertence a ele por quê? Porque ele é o Criador, né? De acordo com Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a referência do salmista é que a terra pertence a Deus, porque foi sua criação. Aí uma segunda parte ele diz, e tudo o que nela se contém, animais, os mares, as plantas, a erva, as árvores, as riquezas naturais, tudo que existe nesse planeta foi criado por Deus. Então logo tudo pertence a Ele. O mundo e os que nele habitam, ou seja, até as pessoas, os indivíduos, os seres humanos, todos pertencem a Deus. Deus está acima de tudo, né? É isso que o salmista quer dizer, está acima. Ele é superior. E só uma simples correção aqui, que eu falei que o Salmo 24 foi escrito no século X. O século X, na realidade, ele vai do ano 1001 até 901 antes de Cristo. Só para corrigir, do ano 1001 a 901, século X antes de Cristo. Então ele pode ter sido composto nesse período, já que é um salmo de Davi, tá bom? Então vamos lá. O verso 2 diz assim: fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem fundou, quem criou, né? Os montes, as montanhas. Então, o salmista Davi está aplicando a Deus. Essa glória pertence a Deus. Essa magnificência, né? Esse poderio brilhantista da mente criadora de Deus. Aí o verso 3 ele faz um questionamento interessante. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí o verso 4 ele diz, o que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente. O que é que Davi quer dizer aqui? Quem é que permanece no lugar santo de Deus, ou seja, com a representatividade da presença de Deus? Quem está com Deus? Quem é que tem a presença de Deus em sua vida? É isso que ele está perguntando. Aí ele vai e responde. Primeiro, o que é limpo de mãos? O que significa a expressão limpo de mãos? É aquele que não comete violência ou enganação, falsidade, maldade com as próprias mãos. Puro de coração fala de singeleza, sinceridade, verdade, honestidade. A parte B, aliás, parte C do verso 4 diz, e que não entrega sua alma à falsidade. Em nosso meio tem muita gente falsa, né? Em qualquer ambiente social, né? Seja no trabalho, na família, na política, na igreja até, né? Nas religiões.
Mas esse tipo de pessoa, de acordo com a narrativa aqui do Salmo 24, não vai adiante, não prospera, não tem Deus na vida. Por quê? Porque o verso 4 ele diz: aquele que permanece no lugar, ou seja, na presença de Deus, ele é limpo de mãos, fala de atitude, puro de coração, sinceridade, singeleza, verdade, e que não entrega sua alma à falsidade. É um indivíduo honesto, verdadeiro. Tudo nas claras, nada às escondidas. E a última parte do verso 4 diz: nem jura dolosamente. O que a palavra dolosamente, ela vem da palavra dolo, ou seja, dolo traz o sentido de que pode ser crime, violência, dependendo do contexto, agressividade, maldade. Aquele que faz um juramento doloso, um falso juramento, um juramento de forma criminosa, enganadora, sagaz. Então, essas pessoas que não praticam isso, é que realmente Davi, aqui no Salmo 24, ele apresenta como se essas pessoas é que conseguem, podem permanecer no monte de Deus, ou seja, representa a presença de Deus. Deixa eu ler aqui um comentário muito interessante que diz assim, ó, aqui no Salmo 24, o verso 4, é um comentário de uma Bíblia de Estudo Pentecostal de 1995, muito boa. Diz assim: Davi ressalta que aqueles que pretendem adorar a Deus e servi-lo e receber sua bênção devem procurar ter um coração puro e uma vida reta, ou seja, andar em honestidade na sociedade. Aqui, ó, continuando, diz assim: mãos limpas são mãos isentas de atos pecaminosos externos. Puro de coração é uma referência à santidade interior, pureza, singeleza, que foi aquilo que eu falei. Motivos e objetivos puros, corretos, honestos, verdadeiros, não com maldade, não com malícia, não querendo prejudicar os outros. Somente os limpos de coração verão a Deus, como está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então que vocês fiquem com essa palavra, com essa reflexão. Depois leia o salmo inteiro, Salmo 24. Ele tem 10 versos. É um belo salmo, uma bela composição, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço. E do Cristão Historiador. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Valeu, obrigado.